Era uma noite gelada de novembro, e o vazio da minha casa ecoava em cada passo. No canto da propriedade, uma sombra chamou minha atenção. Vi uma mulher abatida e, ao tropeçar, estendi minha mão. "Entre, está frio lá fora", disse, sem imaginar que esse gesto mudaria tudo. Em uma noite de outono em São Paulo, Augusto Montenegro caminhava pelos extensos jardins de sua mansão no Morumbi. Aos 75 anos, carregava no semblante as marcas de uma vida próspera nos negócios, mas solitária no âmbito pessoal. Seus passos ecoavam pelo caminho de pedras, enquanto observava as rosas que Helena, sua esposa, havia plantado anos atrás. Agora, apenas o jardineiro as mantinha vivas, como uma memória perene de tempos mais felizes. A mansão de 3 andares, com suas enormes janelas francesas e arquitetura neoclássica, erguia-se imponente contra o céu estrelado. Para os transeuntes ocasionais da rua, representava o ápice do luxo e sucesso. Para Augusto, era apenas um lembrete constante do vazio que o consumia desde a partida de Helena 5 anos atrás. Naquela noite específica, algo o impeliu a estender seu passeio além dos limites habituais. Aproximando-se dos fundos da propriedade, onde uma pequena área verde fazia fronteira com uma rua menos movimentada, seus olhos captaram um movimento incomum. Sob a luz fraca de um poste, uma figura feminina remexia em uma mochila surrada. Normalmente, Augusto teria ignorado a cena ou chamado a segurança, mas algo no porte daquela mulher, uma dignidade silenciosa mesmo em circunstâncias claramente adversas, o fez parar. Ela deveria ter por volta dos 45 anos, vestia roupas simples, mas limpas, e seus cabelos escuros estavam presos em um coque desalinhado. "A senhora está precisando de ajuda?" A voz de Augusto, grave e educada, cortou o silêncio da noite. A mulher sobressaltou-se, apertando a mochila contra o peito. Seus olhos, quando encontraram os de Augusto, revelaram uma mistura de medo e determinação. "Não, obrigada. Já estou de saída", respondeu com uma voz surpreendentemente firme, carregando um sotaque que sugeria origem no interior do estado. "Está uma noite fria", Augusto comentou, mantendo uma distância respeitosa. "Posso ao menos oferecer um chá quente? Minha governanta, Dona Zefa, faz um chá de camomila excepcional." A menção à governanta pareceu tranquilizar um pouco a desconhecida. Após alguns momentos de hesitação, ela assentiu levemente. "Me chamo Clara", disse, ainda mantendo uma postura defensiva. Na cozinha ampla e acolhedora da mansão, Dona Zefa, uma senhora de seus 60 anos que servia à família há décadas, preparou não apenas o chá, mas também uma refeição leve. Clara comia com gestos contidos, mas seus olhos traíam a fome que sentia. Entre goles de chá, fragmentos de sua história começaram a emergir. Era professora de artes vinda de Ribeirão Preto. As circunstâncias que a levaram àquela situação permaneceram não ditas, mas suas mãos, com manchas características de tinta, denunciavam sua conexão com a pintura. Augusto, observador atento após anos negociando com pessoas, notou as pequenas cicatrizes emocionais que ela tentava esconder. O modo como se encolhia a movimentos bruscos, o olhar que constantemente buscava a saída mais próxima. "Tenho uma casa de hóspedes nos fundos da propriedade", Augusto comentou casualmente após um longo silêncio. "Está vazia há anos. Seria um desperdício deixá-la sem uso, especialmente em noites frias como esta." Clara levantou os olhos da xícara, estudando o rosto do anfitrião com intensidade. "Por que está fazendo isso? O senhor não me conhece." Augusto sorriu suavemente, um gesto que suavizou as linhas de expressão em seu rosto. "Digamos que já vivi o suficiente para reconhecer quando alguém precisa não apenas de ajuda, mas de um recomeço." A casa de hóspedes, embora menor que a mansão principal, era espaçosa e bem conservada. Clara hesitou na entrada, sua mochila ainda firmemente segura nas mãos. "Apenas por esta noite", ela disse mais para si mesma do que para Augusto. Dona Zefa providenciou rapidamente roupas de cama limpas e toalhas macias, movendo-se com a eficiência de quem conhecia cada canto daquela propriedade. Antes de se retirar, deixou um conjunto de chaves sobre a mesa de cabeceira. "Para que possa entrar e sair quando quiser", explicou com um sorriso acolhedor. Naquela noite,
Enquanto Clara se instalava na casa de hóspedes, Augusto permaneceu em sua biblioteca, contemplando o retrato de Helena sobre a lareira. Algo naquela noite parecia diferente, como se uma brisa fresca tivesse atravessado as pesadas cortinas de sua rotina solitária. Não sabia explicar por que havia estendido a mão a uma desconhecida, mas sentia que aquela decisão impulsiva poderia ser o início de uma história muito maior do que imaginava. Os dias que se seguiram ao encontro no jardim foram marcados por uma dança silenciosa entre Augusto e Clara. A mulher, ainda cautelosa, mantinha-se majoritariamente na casa de hóspedes, emergindo apenas para refeições rápidas na cozinha principal, sempre sob o olhar atento e maternal de Dona Zefa. Augusto, por sua vez, respeitava o espaço de Clara, contentando-se com breves trocas de palavras durante os encontros ocasionais nos jardins. Foi numa tarde particularmente ensolarada, cerca de 2 semanas após a chegada de Clara, que Augusto decidiu dar um passo além. Caminhando até a casa de hóspedes, ele bateu suavemente na porta. Clara atendeu, sua expressão uma mistura de surpresa e apreensão. "Boa tarde, Clara." Augusto começou, seu tom gentil. "Espero não estar incomodando. Gostaria de lhe mostrar algo, se me permite." Clara hesitou por um momento antes de assentir. "Claro, Sr. Montenegro. Por favor, me chame de Augusto." Ele sorriu, guiando-a pelos caminhos sinuosos do jardim até chegarem a uma estrutura separada da casa principal. Era um prédio menor, com grandes janelas que permitiam a entrada abundante de luz natural. Ao abrir a porta, o aroma de tinta e terebintina invadiu suas narinas. Os olhos de Clara se arregalaram ao contemplar o interior. Era um ateliê de arte, completo e bem equipado. Cavaletes de diversos tamanhos ocupavam o espaço. Latas de tinta cuidadosamente organizadas preenchiam uma estante, e pincéis de todos os tipos descansavam em potes de cerâmica. "Este era o ateliê de Helena, minha esposa," Augusto explicou, sua voz carregada de emoção. "Ela era uma artista talentosa. Desde que ela partiu, este lugar ficou fechado. Achei que você poderia fazer bom uso dele." Clara caminhou lentamente pelo espaço, seus dedos roçando levemente os cavaletes, como se temesse que tudo pudesse desaparecer a qualquer momento. "É incrível," ela sussurrou. "Mas eu não posso aceitar. É muito." Augusto se aproximou, parando ao lado de um cavalete particularmente grande. Helena sempre dizia que a arte não deve ficar trancada. Ela ficaria feliz em saber que este espaço está sendo usado novamente. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas não derramadas. Eu não pinto há anos," ela admitiu, sua voz trêmula. "Talvez seja a hora de recomeçar," Augusto sugeriu suavemente. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. As imagens do ateliê dançavam em sua mente, misturando-se com memórias há muito suprimidas. Quando os primeiros raios de sol começaram a penetrar pelas cortinas, ela se levantou determinada. Com passos hesitantes, Clara fez o caminho até o ateliê. Ao abrir a porta, foi recebida pelo mesmo aroma que a havia envolvido no dia anterior. Desta vez, porém, não hesitou. Com mãos trêmulas, pegou um pincel, mergulhou-o em tinta azul e, pela primeira vez em anos, deixou a cor fluir sobre a tela branca. As horas passaram despercebidas. Clara pintava com uma intensidade que surpreendeu até a ela mesma. Cada pincelada parecia libertar uma emoção há muito contida. Cada cor escolhida contava uma parte de sua história não dita. Foi Dona Zefa quem a encontrou ali, no final da tarde. A governanta entrou silenciosamente, deixando uma bandeja com chá e biscoitos antes de se retirar, um sorriso compreensivo em seus lábios. Quando o sol começou a se pôr, Clara finalmente se afastou da tela. Diante dela, uma paisagem turbulenta tomava forma. Um mar revolto sob um céu tempestuoso, com um único raio de luz penetrando as nuvens escuras. No centro da composição, quase imperceptível à primeira vista, uma pequena figura se equilibrava em um barco. Exausta, mas com uma sensação de paz que não sentia há anos, Clara retornou à casa de hóspedes. No caminho encontrou Augusto, que passeava pelos jardins. "Obrigada," ela disse simplesmente, sua voz carregada de emoção. Augusto apenas assentiu, um sorriso gentil em seu rosto. "O jantar será servido em 1 hora, se quiser nos acompanhar."
Pela primeira vez desde sua chegada, Clara aceitou o convite sem hesitação. Durante o jantar, servido na elegante sala de refeições da mansão, uma conversa leve fluiu entre Augusto, Clara e Dona Zefa. Histórias sobre as viagens de Augusto se misturaram com anedotas da vida no interior, contadas por Clara. Por um momento, o peso do passado pareceu se dissipar, dando lugar a uma esperança tímida, mas crescente. Naquela noite, antes de dormir, Clara olhou pela janela da casa de hóspedes em direção ao ateliê. Uma sensação estranha, mas reconfortante, se apoderou dela. A sensação de estar, finalmente, no caminho de casa. Enquanto isso, na biblioteca da mansão principal, Augusto contemplava uma antiga fotografia de Helena. "Você ficaria orgulhosa", ele murmurou para a imagem sorridente de sua falecida esposa. "Acho que encontramos alguém para cuidar do seu legado." Com o ateliê novamente em uso e uma presença feminina trazendo vida nova à propriedade, a mansão Montenegro parecia despertar de um longo sono. O que o futuro reservava para Augusto e Clara ainda era incerto. Mas uma coisa era clara: uma nova história estava apenas começando a ser pintada. As semanas se transformaram em meses, e o ateliê tornou-se o refúgio de Clara. Suas mãos, antes hesitantes, agora dançavam com confiança sobre as telas, criando mundos vibrantes que contrastavam com o silêncio de seu passado. Augusto, por sua vez, encontrava-se cada vez mais fascinado pelo processo criativo de sua hóspede, frequentemente parando na porta do ateliê para observá-la trabalhar. Em uma tarde particularmente ensolarada, Augusto decidiu dar um passo além de sua observação silenciosa. Batendo suavemente na porta aberta do ateliê, ele chamou a atenção de Clara, que estava absorta em uma nova pintura. "Desculpe interromper", disse ele com um sorriso gentil, "mas gostaria de fazer um convite." Clara pousou o pincel, curiosa. "Que tipo de convite, Augusto?" "Bem, há uma exposição na Pinacoteca este fim de semana. Pensei que talvez você gostasse de ir. Claro, se não for um incômodo." O rosto de Clara se iluminou momentaneamente, mas logo uma sombra de preocupação cruzou seus olhos. Eu adoraria, mas não tenho roupas adequadas para um evento assim." Augusto riu suavemente. "Ora, isso não é problema. Tenho certeza que Dona Zefa ficará mais que feliz em ajudar com isso. O que me diz?" Após um momento de hesitação, Clara assentiu, um sorriso tímido se formando em seus lábios. "Seria maravilhoso." "Obrigada, Augusto." No dia da exposição, Clara emergiu da casa de hóspedes transformada. Vestia um elegante vestido azul marinho, escolhido com a ajuda de Dona Zefa, que realçava seus olhos e contrastava belamente com sua pele clara. Seus cabelos, geralmente presos em um coque desalinhado, caíam em ondas suaves sobre seus ombros. Augusto, esperando próximo ao carro, ficou momentaneamente sem palavras. "Você está deslumbrante, Clara", ele finalmente conseguiu dizer, oferecendo-lhe o braço. O trajeto até a Pinacoteca foi preenchido com uma conversa animada sobre arte e expectativas para a exposição. Clara, normalmente reservada, se encontrava falando com entusiasmo sobre os artistas que seriam apresentados, seus olhos brilhando com uma paixão há muito adormecida. Ao entrarem no imponente edifício da Pinacoteca, Clara sentiu uma mistura de emoções a invadir. Excitação, nostalgia e uma pontada de ansiedade se mesclavam em seu peito. Augusto, percebendo sua hesitação, gentilmente colocou a mão em suas costas, guiando-a para dentro. A exposição era uma celebração da arte contemporânea brasileira, com obras que variavam do abstrato ao hiperrealismo. Clara movimentava-se entre as peças com reverência, seus olhos absorvendo cada detalhe, cada pincelada. Augusto a observava com um misto de admiração e curiosidade, vendo-a em seu elemento pela primeira vez. Diante de uma tela particularmente impactante, uma obra abstrata em tons de vermelho e dourado, Clara parou, sua respiração suspensa. "É incrível como as cores podem transmitir tanta emoção, não é?" Ela comentou quase para si mesma. Augusto se aproximou, estudando a pintura. "Realmente. O que você vê nela?" Clara hesitou por um momento antes de responder. "Vejo paixão, mas também dor. É como se o artista estivesse lutando contra algo, tentando encontrar beleza no caos."
Suas palavras pareciam carregar um peso maior do que a simples análise de uma obra de arte. E Augusto não pôde deixar de notar a emoção em sua voz. Enquanto caminhavam pela exposição, Clara compartilhava suas impressões sobre as obras, revelando um conhecimento profundo e uma sensibilidade aguçada. Augusto, por sua vez, ficava cada vez mais impressionado com a mulher ao seu lado, tão diferente da figura frágil que encontrara em seu jardim meses atrás. No caminho de volta para a mansão, um silêncio confortável pairava no carro. Clara olhava pela janela, perdida em pensamentos, um leve sorriso em seus lábios. "Obrigada por hoje, Augusto", ela disse finalmente, virando-se para ele. "Fazia muito tempo que eu não me sentia tão viva." Augusto sorriu, seus olhos encontrando os dela brevemente, antes de voltar para a estrada. "O prazer foi meu, Clara. É bom ver você assim." De volta à mansão, Clara não foi direto para a casa de hóspedes como de costume. Em vez disso, ela seguiu para o ateliê, uma energia renovada em seus passos. Augusto a observou ir, um sentimento de satisfação o preenchendo. Naquela noite, o som de pincéis contra a tela ecoou pelo jardim até as primeiras horas da manhã. Clara pintava com uma intensidade febril, as imagens e emoções da exposição se mesclando com suas próprias memórias e sonhos. Quando o sol nasceu, Clara finalmente se afastou do cavalete, exausta, mas satisfeita. Diante dela, uma nova pintura tomava forma, uma explosão de cores vibrantes que se entrelaçavam em padrões complexos, simbolizando o renascimento de sua paixão pela arte. Naquela manhã, quando Augusto foi até o ateliê para convidar Clara para o café da manhã, encontrou-a adormecida em uma poltrona, um sorriso sereno em seu rosto manchado de tinta. Silenciosamente, ele cobriu-a com um cobertor macio e saiu, deixando-a descansar. Enquanto caminhava de volta para a casa principal, Augusto refletiu sobre como sua vida havia mudado nos últimos meses. A presença de Clara trouxera uma nova luz à mansão, preenchendo os espaços vazios com cores e possibilidades. E embora ainda houvesse muito a ser descoberto sobre o passado misterioso de sua hóspede, Augusto sentia que estavam no caminho certo para um futuro mais brilhante. O outono havia chegado a São Paulo, pintando os jardins da mansão Montenegro com tons dourados e vermelhos. Clara, agora mais confortável em seu novo ambiente, passava a maior parte de seus dias no ateliê, produzindo uma série de obras que refletiam sua jornada emocional. Augusto, por sua vez, encontrava-se cada vez mais envolvido no mundo artístico de sua hóspede, frequentemente discutindo técnicas e inspirações durante os jantares que agora compartilhavam regularmente. Em uma tarde particularmente agitada, Augusto entrou no ateliê com um brilho de entusiasmo nos olhos. "Clara, tenho uma proposta para você", anunciou ele segurando um envelope em suas mãos. Clara, que estava trabalhando em uma nova tela, pousou seu pincel e se virou para ele curiosa. "Que tipo de proposta, Augusto?" "Conversei com um amigo meu, dono de uma galeria no centro da cidade. Ele está interessado em organizar uma exposição com suas obras", Augusto explicou, seu tom misturando excitação e cautela. Os olhos de Clara se arregalaram, uma mistura de surpresa e apreensão cruzando seu rosto. "Uma exposição? Mas eu não sei se estou pronta para isso." Augusto se aproximou colocando gentilmente uma mão em seu ombro. "Clara, seu talento é extraordinário. O mundo merece ver suas obras, mas entendo, se for demais, a decisão é sua." Clara fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova em seu olhar. "Você tem razão. Talvez seja a hora de dar esse passo." Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividade. Clara trabalhava incansavelmente, finalizando peças e selecionando as obras que comporiam a exposição. Augusto, por sua vez, cuidava dos detalhes logísticos, sempre atento para não pressionar Clara além de seus limites. Foi durante esse período frenético que o incidente ocorreu. Clara estava reorganizando o ateliê, procurando por uma tela específica, quando encontrou uma caixa empoeirada escondida atrás de um armário. Curiosa, ela a abriu, revelando uma série de pinturas que não reconhecia. A princípio, Clara admirou as obras com interesse profissional.
Eram pinturas poderosas, carregadas de emoção. Mas à medida que examinava cada peça, um sentimento de desconforto começou a crescer em seu peito. As cenas retratadas, paisagens urbanas sombrias, figuras solitárias em ambientes claustrofóbicos, pareciam estranhamente familiares, tocando em memórias que ela havia lutado para suprimir. Com as mãos trêmulas, Clara pegou a última pintura da caixa. Era um retrato de uma mulher, os olhos cheios de medo e desespero. Com um choque de reconhecimento, Clara percebeu que estava olhando para si mesma. O pincel que segurava caiu no chão com um baque surdo. Memórias há muito reprimidas começaram a inundar sua mente. Noites de gritos e violência, galerias escuras onde obras de arte eram trocadas por malas cheias de dinheiro, o rosto ameaçador de seu ex-marido. Augusto, atraído pelo barulho, encontrou Clara sentada no chão do ateliê, cercada pelas pinturas misteriosas, o rosto pálido e os olhos vidrados. "Clara? O que aconteceu?" ele perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de lágrimas não derramadas. Eu não pintei isso", ela sussurrou. "Mas é a minha vida. Como isso é possível?" Augusto examinou as pinturas, seu rosto se contorcendo em preocupação. Talvez fossem de Helena. Ela às vezes pintava cenas que dizia ver em sonhos. Clara balançou a cabeça, sua voz trêmula. "Não são sonhos, Augusto, são memórias, minhas memórias." Naquele momento, como uma represa que finalmente cede, Clara começou a falar. Palavras que havia mantido presas por anos fluíram, contando a história de seu casamento abusivo com um colecionador de arte envolvido em esquemas de falsificação e lavagem de dinheiro. Ela falou sobre o medo constante, as ameaças e, finalmente, sua fuga desesperada para proteger sua filha pequena. "Eu a deixei com uma amiga de confiança", Clara soluçou. "Prometi que voltaria quando fosse seguro. Mas os anos passaram e eu não pude voltar." Augusto ouviu em silêncio, seu coração pesado com a dor de Clara. Quando ela finalmente parou de falar, exausta e vulnerável, ele gentilmente a envolveu em seus braços. "Você está segura agora", ele murmurou, "e não está mais sozinha." Naquela noite, a mansão Montenegro estava imersa em um silêncio carregado de emoção. Clara, esgotada pela revelação de seu passado, dormia um sono inquieto na casa de hóspedes. Augusto, incapaz de dormir, caminhava pelos corredores da mansão, sua mente repleta de perguntas. Como Helena havia pintado cenas da vida de Clara? Seria possível que as duas mulheres estivessem conectadas de alguma forma que ele desconhecia? E mais importante, como ele poderia proteger Clara agora que os fantasmas de seu passado haviam ressurgido? Enquanto o sol nascia no horizonte, Augusto tomou uma decisão. Ele faria tudo ao seu alcance para garantir que Clara pudesse finalmente encontrar a paz e a segurança que merecia. A exposição, os segredos do passado, a conexão misteriosa com Helena, tudo isso teria que ser enfrentado. Mas por ora, o mais importante era estar ao lado de Clara, oferecendo o apoio e a compreensão de que ela tanto precisava. Com essa resolução em mente, Augusto se dirigiu à cozinha para preparar um café da manhã reconfortante. Uma nova fase de sua jornada com Clara estava prestes a começar, e ele estava determinado a enfrentá-la com coragem e compaixão. Os dias que se seguiram à descoberta das pinturas misteriosas foram marcados por uma atmosfera tensa na mansão Montenegro. Clara, ainda abalada pela súbita ressurgência de seu passado, alternava entre períodos de intensa atividade no ateliê e momentos de profunda introspecção. Augusto, por sua vez, dividida-se entre o desejo de ajudar Clara e a necessidade de desvendar o enigma que as pinturas de Helena representavam. Numa manhã particularmente fria, Augusto decidiu que era hora de buscar respostas. Com passos determinados, ele se dirigiu ao seu escritório, um cômodo que raramente usava desde a partida de Helena. Ali, em meio a estantes de livros e móveis antigos, estavam guardados os documentos e memórias de uma vida inteira. Horas se passaram enquanto Augusto mergulhava em velhos álbuns de fotos, diários e cartas. A poeira dançava no ar, iluminada pelos raios de sol que penetravam pelas cortinas pesadas.
Foi quando ele estava prestes a desistir que seus olhos caíram sobre uma caixa de madeira entalhada, escondida no fundo de uma gaveta. Com mãos trêmulas, Augusto abriu a caixa. Dentro, encontrou um conjunto de cartas amareladas pelo tempo, todas endereçadas a Helena. A caligrafia no envelope mais antigo fez seu coração acelerar. Era a letra de seu pai, há muito falecido. Respirando fundo, Augusto começou a ler. Minha querida Helena, há verdades que carregamos conosco por toda a vida, pesadas demais para serem compartilhadas. Mas agora, sentindo o peso dos anos e a proximidade do fim, não posso mais guardar este segredo. Augusto não é meu filho biológico. Ele é fruto de um breve relacionamento que você teve antes de nos conhecermos, com um homem chamado Antônio Mendes. As palavras na carta embaçaram diante dos olhos de Augusto, que sentiu o mundo girar ao seu redor. Antônio Mendes, o nome do pai biológico de Clara, o homem de quem ela havia fugido. Com o coração acelerado, Augusto continuou a ler as cartas, cada uma revelando mais detalhes de uma história que ele nunca imaginara. Seu pai, incapaz de ter filhos, havia aceitado criar Augusto como seu, mantendo o segredo por décadas. Helena, atormentada pela culpa, havia canalizado suas emoções em suas pinturas, inconscientemente retratando fragmentos da vida da filha que nunca conhecera. A realização atingiu Augusto como um raio. Clara não era apenas sua hóspede ou amiga, ela era sua meia-irmã. Naquele momento, uma batida suave na porta do escritório o arrancou de seus pensamentos turbilhonantes. Era Clara, seu rosto marcado pela preocupação. Augusto, está tudo bem? Você está aqui há horas. Olhando para Clara, Augusto sentiu uma onda de emoções conflitantes. Amor fraternal, proteção, culpa por não ter sabido antes, medo de como essa revelação afetaria sua relação. Com um suspiro trêmulo, ele fez um gesto para que ela entrasse. Clara, acho que precisamos conversar. Descobri algo que vai mudar tudo. Nas horas que se seguiram, Augusto compartilhou com Clara as revelações contidas nas cartas. A cada palavra, o rosto dela passava por uma miríade de emoções. Choque, incredulidade, dor e, finalmente, uma espécie de alívio resignado. Então é por isso que as pinturas de Helena pareciam tão pessoais. Clara murmurou, suas mãos apertando uma xícara de chá que Dona Zefa havia trazido, preocupada com a longa conversa a portas fechadas. Augusto assentiu, ainda tentando processar tudo. Clara, quero que saiba que isso não muda nada sobre como me sinto em relação a você estar aqui. Na verdade, só fortalece meu desejo de te proteger e ajudar. Clara olhou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu sempre quis uma família, Augusto. Sempre sonhei em ter um irmão mais velho que me protegesse. E agora? As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de possibilidades e medos não ditos. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som distante do telefone tocando na sala de estar. Momentos depois, Dona Zefa apareceu à porta do escritório, seu rosto uma máscara de preocupação. Senhor Augusto, há um homem no telefone, ele diz que é urgente. Algo sobre a exposição da senhorita Clara. Augusto e Clara trocaram olhares apreensivos. A exposição, em meio a todas essas revelações, parecia algo de outra vida. No entanto, o mundo lá fora continuava girando, alheio aos dramas pessoais que se desenrolavam dentro da mansão Montenegro. Vou atender, Augusto disse, levantando-se. Antes de sair, ele se virou para Clara, sua voz suave, mais determinada. Não importa o que aconteça, estamos nisso juntos agora, somos família. Clara assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Enquanto Augusto saía para atender o telefonema misterioso, ela ficou ali, contemplando as cartas espalhadas sobre a mesa. Sua vida, que já havia dado tantas voltas, acabava de mudar mais uma vez. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia sozinha diante do desconhecido. Do lado de fora do escritório, o som da voz grave de Augusto ecoava pelos corredores, discutindo os detalhes da exposição vindoura. Uma nova fase estava prestes a começar, cheia de desafios e possibilidades. E agora, unidos por laços mais fortes do que jamais imaginaram, Augusto e Clara estavam prontos para enfrentá-la juntos.
As semanas que antecederam a exposição passaram em um turbilhão de atividade frenética. A mansão Montenegro, antes um refúgio silencioso, tornou-se o epicentro de uma revolução artística. Clara, impulsionada pela descoberta de sua verdadeira identidade e pelo apoio inabalável de Augusto, mergulhou em sua arte com uma paixão renovada. O ateliê, agora seu santuário, estava repleto de novas obras. Cada pincelada parecia contar uma parte de sua história, uma mistura de dor passada e esperança recém-descoberta. Augusto, por sua vez, dedicava-se integralmente aos preparativos da exposição, determinado a fazer deste o momento de triunfo que Clara merecia. Na véspera da grande noite, Clara estava no ateliê, dando os toques finais em sua peça central. Uma tela imponente que retratava uma figura feminina emergindo das sombras, cercada por fragmentos coloridos que pareciam contar toda a sua jornada. Augusto entrou silenciosamente, observando-a trabalhar por alguns momentos antes de falar. "Está magnífico, Clara", ele disse suavemente. Clara se virou, um sorriso cansado, mas satisfeito em seu rosto. "Obrigada, Augusto. Não sei se estaria aqui sem você." Augusto se aproximou, colocando uma mão gentilmente em seu ombro. "Você sempre teve essa força dentro de você. Eu apenas ajudei a revelar." Naquele momento, o telefone da mansão tocou, ecoando pelos corredores. Dona Zefa apareceu à porta do ateliê alguns minutos depois, seu rosto uma mistura de preocupação e hesitação. "Senhor Augusto, senhorita Clara, há um homem ao telefone." Ele se identificou como Renato Silva. Diz ser um crítico de arte interessado na exposição de amanhã. Clara empalideceu visivelmente ao ouvir o nome. Augusto, percebendo sua reação, franziu o senho. "Clara, você o conhece?" Com voz trêmula, Clara respondeu. Renato Silva era o pseudônimo que meu ex-marido usava em seus negócios ilegais. O ar no ateliê pareceu ficar mais pesado com essa revelação. Augusto, sua expressão endurecendo, voltou-se para Dona Zefa. "Diga a ele que retornaremos a ligação. E, por favor, entre em contato com nosso advogado imediatamente." As horas que se seguiram foram um turbilhão de telefonemas e reuniões de emergência. O advogado de Augusto, Dr. Mendes, um homem de meia idade com olhos astutos por trás de óculos de aro fino, ouviu atentamente enquanto Clara, com a voz embargada, revelava os detalhes de seu passado e as ameaças veladas de seu ex-marido. "Não se preocupe, senhorita Clara", Dr. Mendes assegurou após ouvir tudo. "Tomaremos todas as medidas legais necessárias para garantir sua segurança e o sucesso da exposição." A noite da abertura chegou, trazendo consigo uma mistura palpável de expectativa e tensão. A galeria no coração de São Paulo estava elegantemente decorada. As obras de Clara, dispostas estrategicamente para contar sua jornada artística e pessoal. Convidados da alta sociedade paulistana, críticos de arte e jornalistas circulavam pelo espaço, murmurando impressionados diante das telas vibrantes e emocionais. Clara, vestida em um elegante vestido verde esmeralda que realçava seus olhos, permanecia próxima a Augusto, buscando conforto em sua presença protetora. Seus olhos constantemente varriam a multidão, temendo ver um rosto familiar e indesejado. Foi no meio da noite, quando a exposição estava em pleno vapor, que o momento temido finalmente chegou. Um homem alto de cabelos grisalhos e olhos frios entrou na galeria. Seu olhar predatório imediatamente se fixou em Clara. Augusto, percebendo a mudança na postura de Clara, seguiu seu olhar. "É ele?" perguntou em voz baixa. Clara apenas assentiu, incapaz de falar. O homem se aproximou, um sorriso que não alcançava seus olhos estampado no rosto. "Clara, minha querida, que prazer revê-la após tanto tempo." Antes que Clara pudesse responder, Augusto deu um passo à frente, colocando-se entre ela e o recém-chegado. "Boa noite, senhor. Posso ajudá-lo?" O homem, momentaneamente surpreendido pela intervenção, recuperou-se rapidamente. "Ah, você deve ser o novo patrocinador de Clara." Renato Silva, crítico de arte e, digamos, antigo colaborador da talentosa Clara. A tensão no ar era palpável. Outros convidados começaram a notar a cena, lançando olhares curiosos em sua direção. Nesse momento, Dr. Mendes emergiu da multidão.
acompanhado por 2 homens que Clara reconheceu como policiais à paisana. Senhor Silva, Dr. Mendes falou com uma calma estudada. Ou devo dizer, senhor. Rodrigues, creio que temos alguns assuntos para discutir. Em particular, o rosto do homem perdeu toda a cor. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora exibiam um lampejo de medo. Sem dizer uma palavra, ele permitiu que os policiais o escoltassem para fora da galeria, longe dos olhares curiosos dos convidados. Clara, tremendo levemente, olhou para Augusto com uma mistura de alívio e gratidão. Acabou? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Augusto a abraçou gentilmente. Sim, minha querida irmã. Acabou. Agora é hora de celebrar seu talento e sua coragem. Enquanto os burburinhos sobre o incidente rapidamente se dissipavam, substituídos por elogios entusiasmados às obras expostas, Clara sentiu um peso enorme ser levantado de seus ombros. Pela primeira vez em anos, ela podia respirar livremente, sem medo. A noite prosseguiu, transformando-se em um triunfo não apenas artístico, mas pessoal para Clara. Cada elogio, cada venda, cada olhar de admiração era uma afirmação de sua jornada, de sua resiliência. Ao final da noite, quando os últimos convidados se retiraram e o silêncio voltou a reinar na galeria, Clara e Augusto permaneceram, contemplando a tela central, a mulher emergindo das sombras. Sabe, Clara disse suavemente, acho que finalmente entendo o que essa pintura significa. Não é apenas sobre sair da escuridão. É sobre encontrar uma nova família, um novo lar. Augusto sorriu, seus olhos brilhando com emoção. E você encontrou, Clara. Você encontrou. Enquanto saíam da galeria, braços dados, em direção à noite paulistana, ambos sabiam que um novo capítulo de suas vidas estava apenas começando. Um capítulo de cura, de redescoberta e, acima de tudo, de amor fraternal. As semanas que se seguiram à exposição trouxeram uma nova dinâmica à Mansão Montenegro. O sucesso de Clara no mundo da arte não apenas solidificou sua posição como artista promissora, mas também lhe trouxe uma sensação de segurança que há muito não experimentava. Com o seu ex-marido enfrentando investigações policiais, Clara finalmente sentiu que podia baixar sua guarda e começar a reconstruir sua vida. Uma manhã ensolarada, enquanto Clara e Augusto tomavam café na varanda, observando o jardim em flor, Augusto limpou a garganta nervosamente. Clara, ele começou, há algo que venho pensando desde a exposição. Algo que talvez devêssemos considerar. Clara o olhou com curiosidade. O que é, Augusto? Ele respirou fundo antes de continuar. Sua filha. Acho que está na hora de tentarmos encontrá-la. O rosto de Clara empalideceu, uma mistura de esperança e medo passando por seus olhos. Minha Luísa, mas e se ela me odiar por tê-la deixado? E se... Augusto gentilmente colocou sua mão sobre a dela. Clara, você fez o que achou melhor para protegê-la. Agora que estamos seguros, ela merece saber a verdade. E você merece a chance de ser mãe novamente. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Clara enquanto ela assentia. Você tem razão. Mas como vamos encontrá-la? Faz tanto tempo... Deixe isso comigo. Augusto sorriu confiante. Tenho alguns contatos que podem nos ajudar. Os dias que se seguiram foram uma mistura de ansiedade e expectativa. Augusto mobilizou uma equipe de investigadores privados, fornecendo-lhes todas as informações que Clara conseguia lembrar sobre a amiga com quem havia deixado Luísa e os possíveis paradeiros da menina. Enquanto esperavam por notícias, Clara canalizava sua ansiedade para a arte, criando uma série de pinturas que retratavam memórias fragmentadas de sua filha. Um sorriso, um par de olhos brilhantes, pequenas mãos segurando um pincel. Augusto, por sua vez, passava horas ao telefone pressionando contatos e seguindo pistas. Foi numa tarde chuvosa, quase 3 semanas depois que a ligação tão esperada chegou. Augusto atendeu o telefone em seu escritório, seu rosto se iluminando à medida que ouvia. Quando desligou, correu para o ateliê onde Clara trabalhava. Encontramos ela, exclamou sem fôlego. Luísa está em Campinas, vivendo com a família da sua amiga. Ela está bem, Clara, e quer te ver. Clara deixou cair o pincel que segurava, suas mãos tremendo. Ela quer me ver?
Depois de todo esse tempo, Augusto se aproximou, abraçando-a com força. Sim, minha querida. Ela nunca perdeu a esperança de que você voltaria. Os preparativos para o encontro foram feitos com cuidado. Decidiram que seria melhor se Clara fosse até Campinas, um terreno neutro onde Luísa se sentiria mais confortável. Na manhã do grande dia, Clara estava um feixe de nervos, alternando entre momentos de euforia e pânico. E se ela não me reconhecer? E se eu não for a mãe que ela esperava? Clara murmurava enquanto Augusto dirigia pela rodovia dos Bandeirantes. Augusto lançou-lhe um olhar reconfortante. Ela vai te amar, Clara, assim como eu aprendi a te amar como irmã. Chegaram a um parque tranquilo no centro de Campinas, onde combinaram de encontrar Luísa e a família que a acolhera. Clara, segurando firmemente a mão de Augusto, sentia como se seu coração fosse saltar do peito a qualquer momento. E então ela a viu. Uma adolescente de 15 anos, com os mesmos olhos expressivos de Clara e cabelos escuros ondulados. Luísa estava de pé, próxima a um casal de meia-idade, seu olhar ansioso varrendo o parque. Quando seus olhos encontraram os de Clara, o tempo pareceu parar. Por um momento, mãe e filha ficaram imóveis, absorvendo a visão uma da outra após tantos anos. Então, como se um feitiço fosse quebrado, Luísa correu em direção a Clara. "Mãe!" ela gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Clara abriu os braços, envolvendo sua filha em um abraço apertado. "Minha Luísa, meu amor." Ela soluçou, anos de saudade e arrependimento transbordando em suas palavras. Augusto observava a cena emocionado, mantendo uma distância respeitosa enquanto mãe e filha se reencontravam. O casal que havia cuidado de Luísa também se aproximou, sorrisos gentis em seus rostos. Nos minutos que se seguiram, entre lágrimas e risos, Clara apresentou Augusto a Luísa. "Este é seu tio Augusto", ela disse, sua voz embargada. "Ele me ajudou a te encontrar." Luísa olhou para Augusto com curiosidade e gratidão. "Obrigada por cuidar da minha mãe", ela disse simplesmente abraçando-o. O resto da tarde foi passado no parque. Clara, Luísa e Augusto sentados em um banco, colocando em dia anos de histórias não contadas. Luísa falou sobre sua vida em Campinas, sua paixão pela música. Ela tocava violino e, como sempre, manteve a esperança de rever sua mãe. Clara, por sua vez, compartilhou uma versão suavizada de seus anos de fuga, focando em como encontrou refúgio e uma nova família com Augusto. Ela falou sobre sua redescoberta da pintura e prometeu a Luísa que compensaria cada momento perdido. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, chegou a hora das despedidas. Mas dessa vez, não era um adeus. "Você vai me visitar em São Paulo?" Clara perguntou hesitante. Luísa sorriu, seus olhos brilhando. "Claro que sim, mãe, e quero ver todas as suas pinturas." Enquanto voltavam para São Paulo, o carro estava repleto de uma energia renovada. Clara, ainda emocionada, olhava pela janela com um sorriso sereno. "Obrigada, Augusto", ela disse suavemente. "Por tudo." Augusto sorriu, seus olhos fixos na estrada à frente. "Somos família, Clara. E agora, nossa família está completa." De volta à mansão Montenegro, Clara foi direto para o ateliê. Com pinceladas rápidas e emocionadas, ela começou uma nova tela. Um retrato de Luísa, capturando a essência da filha que havia reencontrado. Naquela noite, enquanto a lua banhava os jardins com sua luz prateada, a mansão parecia vibrar com uma nova energia. Era como se as paredes antigas sussurrassem histórias de redenção, de laços refeitos e de um futuro cheio de possibilidades. Clara, Augusto e agora Luísa, uma família improvável, unida pelo destino e fortalecida pelo amor. O próximo capítulo de suas vidas prometia ser o mais belo de todos. Os meses que se seguiram ao reencontro com Luísa trouxeram uma transformação palpável à mansão Montenegro. O que antes era um espaço preenchido principalmente por memórias silenciosas, agora pulsava com uma nova vida. Luísa, inicialmente tímida em suas visitas, logo se tornou uma presença constante e vibrante na casa. Em um sábado ensolarado, o som melodioso de um violino ecoava pelos corredores da mansão. Luísa, instalada no antigo salão de música que Augusto havia renovado especialmente para ela, praticava com dedicação. Clara, sentada em um sofá próximo,
Esboçava rapidamente, capturando a postura graciosa da filha enquanto tocava. Augusto entrou silenciosamente, um sorriso caloroso em seu rosto ao observar a cena. Quando Luísa terminou a peça, ele aplaudiu entusiasticamente. "Magnífico, minha querida!" exclamou. "Você tem um dom extraordinário." Luísa corou com um elogio, um sorriso tímido brincando em seus lábios. "Obrigada, tio Augusto. Ainda tenho muito a aprender." Clara, colocando seu caderno de esboços de lado, se aproximou da filha, abraçando-a carinhosamente. "Você está progredindo incrivelmente rápido, amor. Seu professor deve estar muito orgulhoso." Foi nesse momento que Augusto pigarreou, chamando a atenção de ambas. "Na verdade, tenho uma surpresa para vocês duas", disse ele, um brilho de excitação em seus olhos. "Conversei com alguns contatos meus no mundo da música e, bem, consegui arranjar uma audição para Luísa no Teatro Municipal." Os olhos de Luísa se arregalaram, uma mistura de choque e entusiasmo tomando conta de seu rosto. "No Teatro Municipal? Mas eu não sei se estou pronta para algo tão grande." Clara, igualmente surpresa, olhou para Augusto com uma expressão questionadora. "Augusto, tem certeza disso? É uma oportunidade incrível, mas não quero que Luísa se sinta pressionada." Augusto se aproximou, colocando uma mão gentilmente no ombro de Luísa. "Minha querida, você tem um talento extraordinário. Esta audição é apenas uma chance de mostrar ao mundo o que já sabemos. Não há pressão, apenas uma oportunidade. O que você acha?" Luísa ficou em silêncio por um momento, seus dedos acariciando distraidamente as cordas do violino. Finalmente, ela olhou para cima, determinação brilhando em seus olhos. "Eu quero tentar", disse firmemente. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de preparações. Luísa passava horas praticando, aperfeiçoando cada nota, cada movimento. Clara, inspirada pela dedicação da filha, começou uma nova série de pinturas capturando a essência da música em explosões vibrantes de cor na tela. Augusto, por sua vez, se certificava de que todos os detalhes práticos fossem cuidados. Ele contratou um estilista para criar um vestido deslumbrante para Luísa. Organizou sessões extras com seu professor de violino e até mesmo arranjou uma visita privada ao Teatro Municipal para que Luísa pudesse se familiarizar com o espaço. Na noite anterior à audição, a tensão na mansão era palpável. Luísa, nervosa, não conseguia dormir. Clara a encontrou no salão de música, dedilhando suavemente seu violino. "Não consegue dormir, querida?" Clara perguntou suavemente, sentando-se ao lado da filha. Luísa balançou a cabeça. "E se eu não for boa o suficiente, mãe? E se eu decepcionar vocês?" Clara abraçou a filha ternamente. "Luísa, meu amor, você jamais poderia nos decepcionar. Sua música já é um presente para nós. Amanhã você vai apenas compartilhar esse presente com mais pessoas." As palavras de Clara pareceram acalmar Luísa, que finalmente conseguiu dormir. O grande dia chegou. O Teatro Municipal, majestoso em sua arquitetura Belle Époque, parecia ainda mais imponente. Luísa, vestida em um elegante vestido azul celeste que realçava seus olhos, segurava seu violino como se fosse um talismã. Clara e Augusto, sentados na primeira fileira, trocaram olhares de expectativa quando Luísa subiu ao palco. Por um momento, houve um silêncio absoluto. Então, Luísa levantou o arco e começou a tocar. As primeiras notas de Meditação de Massenet flutuaram pelo ar, enchendo o teatro com uma melodia doce e melancólica. À medida que Luísa tocava, era como se o mundo ao redor desaparecesse. Sua música contava uma história, de separação, de saudade, de reencontro e, finalmente, de esperança. Clara, com lágrimas nos olhos, segurava firmemente a mão de Augusto. Cada nota parecia pintar uma imagem em sua mente, cores vibrantes dançando em sintonia com a música de sua filha. Quando a última nota se dissipou no ar, houve um momento de silêncio reverente. Então, como uma onda, os aplausos irromperam. A banca de jurados, visivelmente emocionada, levantou-se em uma ovação de pé. Luísa, com um sorriso radiante, fez uma reverência graciosa. Seus olhos encontraram os de sua mãe e seu tio na plateia, brilhando com uma mistura de alegria e gratidão.
Mais tarde, de volta à mansão Montenegro, a celebração estava em pleno vapor. Amigos, familiares e até mesmo alguns dos jurados da audição se reuniram para parabenizar Luísa. O burburinho de conversas animadas e risos preenchiam o ar. Em um momento tranquilo, Clara puxou Luísa e Augusto para um canto mais reservado. "Tenho algo para vocês dois", ela disse, guiando-os até o ateliê. Lá, sobre um cavalete, estava uma nova pintura. Era uma explosão de cores vibrantes, azuis profundos, dourados cintilantes e vermelhos apaixonados. No centro da tela, duas figuras podiam ser discernidas: uma jovem tocando violino e um homem mais velho, observando com orgulho. A música parecia emanar da tela em ondas coloridas. "É lindo, mãe", Luísa sussurrou emocionada. Augusto, igualmente tocado, abraçou Clara. "Você capturou perfeitamente, minha querida irmã." Clara sorriu, lágrimas de felicidade em seus olhos. "Esta é a nossa família, nossa sinfonia de cores e sons." Naquela noite, enquanto a festa continuava lá embaixo, os três permaneceram no ateliê, contemplando a pintura. Era mais do que uma obra de arte. Era um testemunho de sua jornada juntos, uma promessa de um futuro brilhante e harmonioso. A mansão Montenegro, antes um símbolo de solidão e segredos, agora pulsava com vida, amor e música. Clara, Augusto e Luísa haviam finalmente encontrado sua melodia perfeita, uma sinfonia de família que prometia ressoar por muitos anos vindouros.